Pessoal, estou aqui sentado na frente de casa e deixa eu falar algo muito importante com você que eu estava pensando hoje e eu acho muito legal trazer para vocês aqui. Cara, uma coisa que eu aprendi com Deus é que Ele se importa muito com os detalhes das nossas vidas, sabe? Porque muitas vezes a gente pede mudanças gigantes, né? Às vezes pedimos promessas, às vezes pedimos crescimento, pedimos transformações, né? Pedimos mudanças no geral para Deus, mas muitas vezes Deus já falou conosco o que precisava ser feito há muito tempo e a gente continua ignorando, a gente não muda, né? E hoje eu estava lendo a história de Noé e, por exemplo, a geração de Noé, ela não morreu por falta de informação. A geração de Noé morreu porque ela ignorou os avisos que Deus tinha falado a Noé e que Noé estava transmitindo para ela. E sinceramente, eu tenho certeza que hoje a nossa geração não é diferente. A gente vive uma geração que ri da obediência a Deus, que zomba de princípios, que acha normal viver longe de Deus, que tenta chamar aquilo que é errado de certo e que não está atenta àquilo que Deus fala com ela, né? Por exemplo, na época de Noé, enquanto ele construía a arca, as pessoas estavam vivendo, né, como se nada fosse acontecer, como se aquilo nunca fosse acontecer, na verdade, né? As pessoas estavam comendo, estavam bebendo, vivendo distraídas, né? As pessoas, elas não acreditavam que poderia acontecer aquilo que Noé falou. Elas achavam que aquilo era a loucura de Noé, que nunca, né, iria acontecer aquilo que Noé estava falando. Mas e hoje? Está exatamente igual. As pessoas estão tão distraídas o tempo inteiro, distraídas com a rede social, distraída com aparências, distraídas com status, com vício, com ego, enfim, com inúmeras coisas que elas nem têm tempo para entender aquilo que Deus está falando com elas, aquilo que Deus colocou no coração delas. Hoje todo mundo quer mostrar uma vida linda e perfeita na internet, né? Você olha, você fala, uau, aquela pessoa tem uma vida incrível, eu gostaria de ter uma vida igual a ela. Mas quando na verdade elas estão destruídas por dentro. Você nem sabe o que passa na vida da pessoa, né? Hoje qualquer um mostra o que quer na internet e tá tudo certo, né? E o mais assustador é que muitas pessoas, muitos, só procuram a Deus, né, quando tudo começa a afundar, quando tudo começa a desmoronar, quando não tem mais jeito. Quando o dinheiro acaba, quando a doença chega, quando não tem mais saída, quando o fundo do poço chegou, aí elas procuram a Deus. Mas Noé, ele não começou a arca, né? Ele não começou a construir a arca quando tudo caiu, quando ele chegou no fundo do poço. Ele começou a construir quando ele obedeceu e se atentou à voz de Deus, né? E talvez esse seja o problema de muita gente hoje, né? Se atentar à voz de Deus, entender o que Deus quer falar, né? As pessoas querem viver a promessa, mas não querem obedecer, né? As pessoas querem proteção, mas não querem a presença, né? Quer ter atenção, quer ter bênção, mas não tem relacionamento com Deus. Como que Deus vai operar? Como que Deus vai transformar a vida dessa pessoa dessa forma? É impossível. E outra coisa, enquanto Noé obedecia, ele parecia louco para as pessoas. As pessoas zombavam, achavam que ele era louco, que ele estava falando coisa que não iria acontecer. Mas quem decide, escuta o que eu estou falando, quem decide viver em santidade nessa geração, vai parecer estranho. E está tudo certo.
não vai se encaixar, vai parecer estar fora do contexto, vai parecer que o mundo te excluiu, né? Mas a vida é assim. E nós fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para viver na contramão do mundo. Para isso que nós fomos chamados, né? Hoje ser fiel virou motivo de piada, de chacota, de zombaria, né? Ter princípios virou fraqueza. Ser homem de verdade, então, nossa, virou raridade, assim, extrema. Não existe, né, aquele homem de verdade. Hoje é, né? Mas deixa eu te falar, o mundo sempre vai zombar daquilo que ele não consegue entender espiritualmente. Sempre vai zombar. Nós vamos ser sempre zombados, né? Zombaram de Noé, quem dirá de nós, né? Mas zombaram de Noé só até a primeira gota cair no chão de chuva. Depois todo mundo acreditou naquilo que Noé falava. E essa história, sabe o que essa história me faz pensar nessa situação toda? A arca, ela não foi construída em apenas um dia. Eu estava lendo, estava estudando e, né, estudos revelam ali que a arca levou em média 70 anos para ficar pronta. 70 anos para ficar pronta. Então foi um processo. Foi silêncio, foi esperar em Deus enquanto ninguém acreditava, foi construir cada martelada que Noé dava ali para construir aquela arca significava um aumento da sua fé. E talvez é isso que Deus queira fazer com a gente agora, né? Porque Deus, ele não quer só te dar algo. Para Deus é muito fácil só te dar algo e tá tudo certo. Deus, ele quer transformar quem você é. Seu caráter, seus princípios, seus valores. É isso que Deus quer, né? Então, cuidado. Cuidado para não virar alguém que ouviu sobre Deus a vida inteira, mas nunca conheceu Deus de verdade, né? Porque tem gente, né, na época de Noé, que só acreditou quando viu a primeira gota de chuva cair. Só quando viu a primeira gota de chuva cair. E aí o que eu vou te falar é, aí, meu irmão, aí já era tarde. Então, cuidado para você não ser como as pessoas foram na época de Noé. Se atente àquilo que Deus quer falar com você. Se atente às mudanças, à transformação que Deus quer, ou que você mesmo pede o tempo todo para Deus. Tenha relacionamento, tenha comunhão. Entenda o que Deus quer para a sua vida. E a palavra-chave é obedeça. Obediência é a palavra-chave. Obrigado, essa é a mensagem de hoje. Espero que ela falou com você, né? Espero que ela possa ter, de alguma forma, dado uma cutucadinha aí no seu coração para que você entendesse e pensasse a respeito. Um abração a todos, obrigado, Deus abençoe.